No coração do bairro, um marco da memória educacional. A Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, na rua Padre Benedito de Camargo, 762. Inaugurada em meados de 1950, sob projeto do arquiteto Eduardo Corona, a escola é considerada um exemplo da arquitetura moderna aplicada à educação pública. Ela não é apenas um local de ensino. É um símbolo de comunidade, de gerações que ali passaram, de risos que ecoaram pelos corredores e sonhos que foram construídos. Em cada vidro e tijolo, um pedaço da história da Penha. Esse aqui com a minha mochilinha, todo pomposo. E entrava por esse portãozinho aí, ó. Não dá pra filmar, não tem um vão de nada, ó. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar pedir pro diretor lá, o coordenador, ver se deixa eu entrar pra filmar. A Escola Estadual Nossa Senhora da Penha. Edificada no começo da década de 1950, essa escola foi projetada pelo arquiteto Eduardo Corona e inaugurada em 1952, como parte de um grande convênio entre Estado e município. Ela se destacou como referência ao adotar desde cedo rampas de acesso, pioneira entre as escolas brasileiras nessa jornada de inclusão e mobilidade. Nos seus corredores, ecoaram fanfarras orgulho, troféus de esportes, risadas de gerações que ali construíram sonhos. E mais do que isso, o prédio foi tombado como patrimônio histórico em 2009, declarando que cada tijolo, cada vidro e cada escada guardam memórias que merecem ser preservadas. Enquanto caminha por ali, imagine as dezenas de turmas que por ali passaram, sob o olhar atento de professores que acreditavam no poder transformador da educação. Sinta o valor que esse lugar carrega. Não é só uma escola, é um marco, uma casa de saber, de efervescência e de identidade para a Penha de França. Na rua Padre Benedito de Camargo, no bairro da Penha, em São Paulo, existe uma curiosidade que nos transporta para o passado recente da cidade, por meio das memórias de quem viveu a efervescência da Zona Leste em décadas passadas. Imagine a Penha dos anos 1960, uma atmosfera que, para muitos, remete a uma cidade do interior, com uma forte vida comunitária e cultural. Uma moradora da época, Noelle Lettieri, compartilhou suas lembranças de adolescência na região. Apesar de não ter nascido na Penha, ela passava todos os finais de semana na casa de sua tia, que residia na rua Padre Benedito de Camargo. Eram tempos de missas dominicais na igreja antiga do bairro, de matinês no famoso Cine Penha Palace, um oásis de entretenimento para os penhenses, que remonta a 1926 e foi reformado em 1956. De animados bailinhos que reuniam a turma da Penha. Essa rua, portanto, foi palco de incontáveis encontros, risadas e dos primeiros amores de muitos jovens nos anos de 1965, 1966 e 1967. Assim, a rua Padre Benedito de Camargo, além de sua arquitetura característica e do movimento comercial atual, guarda em suas calçadas e fachadas a ressonância de uma juventude vibrante, de uma comunidade ativa e de um tempo em que a Penha era um cenário de memórias inesquecíveis para seus moradores. A Rua Maria Teresa Assunção, situada na Vila São Geraldo, na Penha, em São Paulo, é um exemplo fascinante de como as ruas de uma cidade podem guardar segredos e histórias que se perdem no tempo. Embora a pesquisa não revele uma curiosidade específica ou amplamente conhecida sobre a origem do nome dessa rua em particular, isso em si já é um tipo de curiosidade. Quem foi Maria Teresa Assunção? A ausência de registros claros sobre sua identidade e sua ligação com a Penha, no contexto do nome da rua, nos convida a imaginar. Ela poderia ter sido uma moradora ilustre, uma benfeitora da comunidade, ou talvez uma figura de grande importância para a família que doou terras para o desenvolvimento da área. A cidade de São Paulo, em sua expansão, muitas vezes nomeou ruas em homenagem a pessoas comuns que tiveram um impacto local, mesmo que seus nomes não tenham chegado aos grandes livros de história. No coração da Penha, em São Paulo, a rua Guilherme Rudge se desenrola. E por trás de seu nome, esconde-se uma conexão com uma figura que foi importante para a história e o desenvolvimento do bairro. O nome da rua homenageia Guilherme Rudge, uma personalidade que, embora talvez não seja amplamente conhecida hoje, teve um papel significativo na construção da Penha que conhecemos.
Guilherme Rudge, nascido em 1860, foi um engenheiro ferroviário e urbanista visionário. Sua contribuição para a cidade de São Paulo foi notável, especialmente na área de infraestrutura e urbanização. Ele esteve envolvido em projetos de grande porte que ajudaram a moldar o crescimento da metrópole. A curiosidade reside no fato de que Guilherme Rudge foi um dos responsáveis pela construção e desenvolvimento de diversos loteamentos na Penha. Ele não apenas projetou e executou as obras, mas também teve uma visão de como a região deveria se desenvolver, influenciando diretamente o traçado de ruas e a distribuição de terrenos que hoje compõem grande parte do bairro. Ele foi uma figura-chave na transição da Penha de uma área mais rural para um bairro urbanizado e populoso. Dessa forma, a Rua Guilherme Rudge não é apenas uma via de tráfego. É um testemunho silencioso do legado de um engenheiro que, com seu trabalho e visão, ajudou a edificar as fundações da Penha. Ao caminhar por essa rua, é possível imaginar o passado, quando as plantas e mapas de Guilherme Rudge começavam a ganhar forma, transformando a paisagem e abrindo caminho para a comunidade vibrante que hoje reside ali. A rua é uma homenagem duradoura a um homem que literalmente pavimentou o caminho para o futuro do bairro. Na agitada paisagem da Penha, em São Paulo, existe uma pequena via que, em seu nome, carrega uma beleza e um simbolismo particular. Atravessa Lótus Branco. Diferente das grandes avenidas ou ruas que homenageiam figuras históricas ou datas cívicas, esta travessa se destaca por uma escolha poética e com profundo significado. A curiosidade aqui reside justamente no nome Lótus Branco. A flor de lótus, em diversas culturas asiáticas como o budismo e o hinduísmo, é um emblema poderoso de pureza, iluminação, renascimento e beleza espiritual. O lótus branco, especificamente, simboliza a pureza da mente e do espírito, além de ser associado à busca pela purificação. Ele cresce em meio à lama, mas emerge da água intocado e com uma beleza impecável, representando a capacidade de transcender as adversidades e alcançar um estado de graça e serenidade. Não há registros facilmente disponíveis que expliquem a razão exata pela qual essa travessa, em particular na Penha, recebeu um nome tão carregado de simbolismo. Poderia ter sido uma homenagem à beleza da flor, um desejo de prosperidade e pureza para o local, ou talvez uma referência a alguma crença ou valor de quem nomeou a via. O fato é que, em meio ao concreto e ao ritmo acelerado da metrópole, a Travessa Lótus Branco evoca uma imagem de tranquilidade e elevação espiritual. Assim, ao percorrer essa travessa na Penha, podemos imaginar que seus moradores e visitantes, mesmo que inconscientemente, estão conectados a um nome que carrega consigo a essência da pureza, da superação e da beleza que floresce mesmo nos ambientes mais desafiadores. Um pequeno oásis de significado em meio ao burburinho urbano. Imagine-se caminhando por uma via onde a movimentação pulsa com vida e história. Essa é a Avenida Caquito, no bairro Penha de França, em São Paulo. Ao longo dos anos, essa avenida se transformou de uma tranquila rua de bairro para um importante corredor comercial da Zona Leste. Há algo encantador na mistura de fachadas antigas com lojas modernas, que testemunham a evolução urbana, o coração da comunidade local. A pouca distância da parada de ônibus principal, a Caquito conecta pessoas, ideias e sonhos. Aqui, cada vitrine revela uma vida que pulsa, bairro que acorda, comércio que floresce, memórias que se entrelaçam com o cotidiano. Hoje percebe-se que muitos imóveis comerciais ali valorizados chamam a atenção. Pontos de esquina com 700 ou mais metros quadrados anunciados para locação ou venda, revelando o poder transformador do comércio naquela região. Mas não é só isso. A topografia e a malha urbana da Penha, com suas ruas tortuosas e subidas suaves, fazem da Rua Caquito um ambiente em que se caminha quase como se voltasse ao passado. Ruas onde pedestres, comerciantes e moradores convivem numa mistura de cotidiano e memórias. Enquanto você percorre essa rua, repare nos detalhes. Fachadas que preservam o estilo antigo, vitrines que se adaptaram aos tempos modernos e o ritmo tranquilo de quem ainda valoriza o comércio de bairro. A Rua Caquito não é apenas uma via de passagem.
É um pedaço vivo da Penha de França, onde cada loja, cada esquina, tem uma história escondida para contar. Na Penha, um dos bairros mais antigos e cheios de histórias de São Paulo, a Rua Padre João carrega consigo uma narrativa que é ao mesmo tempo trágica e marcante. O nome da rua, oficializado em 1916, é uma homenagem a João Batista Schaumberger, um padre católico redentorista de origem alemã. Nascido em 1849 na Alemanha, Padre João chegou ao Brasil em 1903, inicialmente estabelecendo-se em Aparecida, no interior do estado. Em 1907, ele foi transferido para a Penha, onde, infelizmente, encontraria um destino fatal aos 59 anos de idade. A curiosidade mais sombria e intrigante da Rua Padre João é que ela está ligada ao assassinato do próprio padre que a nomeia. De acordo com crônicas da época, em 31 de março de 1908, Padre João estava a caminho do Tatuapé para buscar seus óculos. No trajeto, ele foi abordado por Manuel Antônio de Oliveira, conhecido como Guasca, um homem que já tinha histórico criminal e havia sido libertado por habeas corpus após roubar a fazenda da Ordem do Carmo. Guasca, que estava bebendo em um bar na antiga Estrada da Penha, insultou o padre. Ao ser ignorado, sentiu-se ofendido e perseguiu o religioso a cavalo. Próximo ao que hoje seria o final da Avenida Celso Garcia, Guasca derrubou o Padre João e o matou com um tiro de garrucha. Assim, a Rua Padre João, hoje uma das principais vias comerciais da Penha, com diversos estabelecimentos e condomínios, é um lembrete vivo de um episódio trágico que marcou o bairro no início do século XX. O nome da rua, embora homenageie a memória do padre, também imortaliza a história de sua morte violenta, transformando a via em um local onde o passado e o presente se encontram em cada esquina. Chegando na Avenida Cangaíba, uma das principais artérias da zona leste de São Paulo, carrega em seu próprio nome uma curiosidade linguística e histórica que nos remete aos tempos mais remotos da cidade, quando a presença indígena moldava a paisagem e a nomenclatura dos lugares. Por muito tempo, a tradução popular para Cangaíba vinha do tupi-guarani e era interpretada como árvore ruim, ou em uma variação menos lisonjeira, cabeça ruim ou dor de cabeça. Essa interpretação, no entanto, sempre deixou uma pulga atrás da orelha de historiadores e moradores. Como um bairro que se desenvolveu com tanta vitalidade poderia ter um nome com uma conotação tão negativa? A verdadeira curiosidade surge com a pesquisa aprofundada de historiadores, como Adriana Lopes, que, ao examinar documentos do século XIX, descobriu que a grafia original e correta do nome era, na verdade, Cangaíva, com V. Essa pequena, mas significativa, diferença na letra muda completamente o sentido. Cangaíva, na língua tupi-guarani, desdobra-se em Caá, mata, Engá, lugar, e Iva, fruta, traduzindo-se para lugar na mata com frutas, ou lugar frutífero na mata. Essa nova compreensão revela um retrato muito mais harmonioso e fértil da região antes de sua intensa urbanização. Imagina-se que, no passado, a área onde hoje se estende a movimentada Avenida Cangaíba era um local abundante em vegetação e frutos, um verdadeiro oásis natural para os povos indígenas que por ali habitavam. Assim, a Avenida Cangaíba, que hoje pulsa com comércio e a vida de uma metrópole em constante movimento, guarda em seu nome uma homenagem perdida e agora redescoberta à sua rica natureza original. É uma via que, ao ter sua história etimológica revelada, nos convida a olhar para o passado e apreciar a mata com frutas, que um dia floresceu sob o asfalto. O bairro Cangaíba, na zona leste de São Paulo, possui uma história que remonta a tempos longínquos, revelando-se um lugar de antigas fazendas e casarões que sobreviveram ao tempo, mesmo em meio à modernização da metrópole. Uma curiosidade fascinante é a existência de antigos casarões e fazendas que ainda hoje resistem na paisagem do Cangaíba. Por exemplo, a Fazenda Cangaíba, que deu origem ao nome do bairro, era uma propriedade extensa, dedicada à agricultura e pecuária. Embora grande parte tenha sido loteada e urbanizada, alguns vestígios dessa época podem ser encontrados. Um desses marcos históricos é o antigo casarão da família Barreto, uma construção que remonta ao século XIX. Este casarão, que serviu de sede para a Fazenda Barreto, é um dos poucos exemplos remanescentes da arquitetura rural daquela época na região.
Ele conta silenciosamente a história dos primeiros habitantes e desbravadores que transformaram o lugar na mata com frutas em uma área produtiva. A mera existência de tais edifícios no meio da urbanização acelerada é uma ponte direta para o passado do bairro. Outra curiosidade é a formação e o crescimento populacional. Cangaíba, como muitos bairros da Zona Leste, teve um crescimento demográfico significativo, impulsionado por processos migratórios internos e externos. A partir do início do século XX, com o loteamento das grandes chácaras e fazendas, o bairro atraiu famílias de diferentes origens, que buscavam oportunidades na capital paulista. Essa diversidade cultural, trazida por italianos, espanhóis, japoneses, imigrantes de outros estados brasileiros, contribuiu para a riqueza cultural e social do Cangaíba, que se tornou um caldeirão de tradições e histórias. Além disso, o bairro sempre teve uma forte identidade comunitária. Desde os primeiros tempos, a população do Cangaíba se organizava em torno de igrejas, associações de bairro e centros comunitários. Essa união foi fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura e serviços, muitas vezes com a própria iniciativa dos moradores, antes da chegada plena dos equipamentos públicos. Essa característica de fazer acontecer marcou o espírito do bairro e ainda hoje pode ser sentida na forma como a comunidade interage e se preocupa com o seu entorno. Assim, Cangaíba é um bairro que, para além da etimologia de seu nome, é um repositório vivo de memórias, onde os antigos casarões sussurram histórias de um passado rural e a força de sua comunidade continua a escrever novos capítulos. E aí, pessoal, se você, assim como eu, sentiu o coração apertar de saudade, se viajou no tempo e revisitou cada esquina, cada lembrança que desvendamos juntos sobre essas ruas e bairros da Penha e Cangaíba, agora é a sua vez de entrar para a nossa história. Se essa viagem tocou sua alma, se despertou aquela memória gostosa, não hesite. Deixe o seu like agora. É o seu sinal de que valeu a pena mergulhar no passado. E sabe aquela pessoa que viveu cada um desses lugares? Aquele amigo, parente ou até aquele vizinho que tem uma parte da vida marcada por essas ruas? Compartilhe este vídeo com ela imediatamente. Você vai acender uma chama de nostalgia que ela nem sabia que ainda existia. Para não perder nenhuma de nossas próximas viagens, para não ficar de fora de nenhuma dessas histórias que só quem viveu entende, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça parte da nossa comunidade de amantes de boas memórias. Mas principalmente eu quero saber de você. Qual é a sua lembrança mais viva? Qual cheiro, qual som, qual imagem te levou de volta no tempo ao ouvir sobre a Rua Padre João, a Travessa Lotus Branco, a Rua Guilherme Rudge ou as antigas casinhas de Cangaíba? Não guarde essa emoção só para você. Deixe nos comentários qual a primeira lembrança que explodiu na sua mente. Qual é a sua história com esses lugares? Sua memória é um tesouro e a gente quer conhecê-la. Até a próxima viagem!